Olá! Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre agricultura moderna, agricultura funcional e nós vamos falar um pouquinho da agricultura do Japão, da Índia e também sobre o que Israel fez para suprir a necessidade da agricultura de produtos vinda da agricultura para a população. Então vamos lá. Agricultura moderna e multifuncional da União Europeia. A agricultura moderna é o uso indiscriminado da tecnologia. A tecnologia ela vai participar diretamente de toda essa cadeia produtiva, que podemos dizer que é a agricultura. Ela vai ser uma agricultura de informações online, ao vivo, para que o agricultor consiga saber o que é que ele tem que fazer e quais são os próximos passos. Nós vamos ter pesquisa genética, onde ele vai ter as melhores sementes, as sementes que mais darão certo no seu tipo de solo, sementes mais resistentes. Aprimoramento de insumos, vai ser aprimoramento tanto de pesticidas como de adubos, que vai melhorar a sua produtividade, e algumas alternativas sustentáveis. Lembrando que a partir da década de 90, algumas alternativas sustentáveis já começaram a aparecer no mundo, pois eles começaram a sentir a necessidade de algumas modificações no campo, pois estavam preocupados também com o meio ambiente. Esse meio ambiente que nos dias de hoje está passando por algumas mudanças climáticas, e eles já pensavam lá no início da década de 90 e que está se confirmando hoje. Aí aqui eu trouxe para mostrar para vocês duas imagens para mostrar como a agricultura moderna ela faz o chamado êxodo rural, deslocamento do homem do campo para a cidade. Na primeira imagem, a imagem esquerda, 3 tratores para se trabalhar na agricultura. Imaginem quantas pessoas não foram expulsas do campo por essas 3 máquinas. A cidade recebeu um número muito grande de pessoas, principalmente após a década de 80, devido ao início da mecanização da agricultura moderna. E ao lado nós temos o agricultor passando o seu pesticida, o seu agrotóxico, para cuidar melhor da sua produção. E nos dias de hoje, nós temos a oportunidade de ter 2 tipos de alimentos, os transgênicos ou o geneticamente modificado, e nós vimos que a indústria da agricultura ela está muito avançada em todos os sentidos. A agricultura moderna também ela vai trabalhar com a otimização das áreas, ou seja, ela vai pegar a área dela e para ela vai ser mais interessante ela utilizar o maior número de metros quadrados da sua área. Ela vai utilizar o máximo para ela ter um melhor rendimento. Os espaços rurais e os espaços urbanos estão conectados. Por que eles estão conectados? Um não vive sem o outro. Não adianta o espaço rural estar super moderno, super capacitado, super desenvolvido, se ele não vai ter para quem vender para o urbano, para a cidade. E vice-versa. Então, os dois estão conectados graças também à tecnologia. Um depende do outro. E as grandes empresas multinacionais, que são as grandes financiadoras dessa agricultura moderna, ganhando grandes lucros dos agricultores. E nós temos a agricultura multifuncional,
que é o tipo de agricultura onde o agricultor vai poder, na sua própria propriedade, fazer 3 ou 4 tipos de culturas ao mesmo tempo. Isso vai diversificar a sua produtividade, não ficando dependente de um só tipo de produto. Aí, a agricultura multifuncional, ela vai estender para além do seu ramo principal. Ela vai ter uso de tecnologia, que vai ser importante para ela detectar onde que ela tem que melhorar. As práticas sustentáveis também vão ser muito comum nesse tipo de agricultura. Por quê? Porque o comprador, o consumidor, ele vai querer saber o que a indústria, que a agricultura está fazendo, o agricultor está fazendo para o meio ambiente, se ele está degradando, se ele não está degradando o meio ambiente. E também vamos ter uma diversificação das atividades rurais. Ou seja, ele vai ter outros tipos de culturas plantando na sua mesma propriedade. E aqui, trouxe para mostrar para vocês como o drone ele ajudou o agricultor para acompanhar o desenvolvimento da sua agricultura. Porque antigamente nós tínhamos somente imagem de satélite. Então era uma imagem muito fria. Nós não tínhamos tanta precisão. Mesmo com o uso da tecnologia, nós não tínhamos tanta precisão. Hoje com o drone nós temos imagens em tempo real. Então é muito mais fácil para o agricultor ele monitorar a sua produtividade. E ao lado, mais da direita, nós temos um drone, onde aquele drone ele já vai pulverizando a sua plantação. Então, a que ponto nós chegamos para o uso da tecnologia? Sem precisar de avião, sem precisar muitas vezes de um trator. O drone já faz todo esse processo. A agricultura moderna em Israel. Israel estava passando por um problema sério em relação à produção de alimento. Então, ele teve que entender que ele tinha que se modernizar. Então, a partir da década de 60, o governo ele começa a investir junto com os agricultores na agricultura, com uso de tecnologia para ter um melhor aprimoramento, irrigação, porque sabemos que naquela região onde está localizado Israel, muito quente, então o uso da irrigação é um dos fatores para que a agricultura dê certo. E o transporte de água, levando água para algumas regiões que antigamente faltava-se muito. Então Israel viu nesse modelo uma ótima oportunidade para se desenvolver e conseguiu. Israel, nós temos 2 grupos lá que comandam ou que controlam, podemos dizer assim, a agricultura, que é os Moshavim e os Kibbutzim. Os Moshavim, cada membro é dono da sua própria unidade. Ou seja, os Moshavim, os proprietários são donos da terra. Eles são donos da sua própria terra. Porém, os insumos agrícolas são adquiridos pela cooperativa. Essas mesmas cooperativas que nós temos no Brasil, começou a partir dos anos 2000, também tem lá no ramo da agricultura. E já os kibbutzim são áreas ocupadas por imigrantes judeus. Ou seja, ele não é o dono da sua própria unidade. É como se a unidade dele fosse arrendada, fosse alugada. Enquanto os moshavim são donos da propriedade onde plantam, os kibbutzim não. A propriedade deles é arrendada. Já a agricultura moderna no Japão. O Japão, como nós já sabemos, é uma ilha.
e ele tamanho territorial pequeno. Então, para ele conseguir desenvolver a agricultura, ele só tinha uma saída: desenvolver a tecnologia, senão ele não conseguiria. E foi isso que o Japão fez. O crescimento das cidades também foi um dos motivos para que os japoneses investissem na agricultura moderna, pois as cidades japonesas estavam crescendo e o campo não estava se modernizando, ou não estava crescendo com a mesma velocidade das cidades. Falta de mão de obra no campo. Essa falta de mão de obra no campo fez com que os japoneses colocassem máquinas, pois as próximas gerações, as gerações mais novas, não queriam mais ficar trabalhando no campo. Iriam vir para a cidade por novas oportunidades de emprego e renda. No Japão, eles desenvolveram uma nova forma de agricultura, a hidroponia, ou agricultura dentro d'água, onde começou no Japão e se espalhou pelo mundo, pois o Japão ele viu que com o seu território não dá para se plantar agricultura no país inteiro, em todas as áreas, então eles tiveram que adaptar e adaptaram a hidroponia. Mesmo com todo o investimento, o Japão ainda é um grande importador de alimentos, pois parte da sua agricultura tem que ser importada, devido ao seu tamanho territorial. E também eles utilizam a agricultura moderna junto com a milenar. Mesmo com toda a modernidade da agricultura, o Japão ele não esquece o seu passado. Ele quer andar junto, o passado e o presente. E isso é muito importante para manter as tradições. E a agricultura moderna, nós temos a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi técnicas na agricultura para obter maior produtividade. Pós-Segunda Guerra, o mundo passou por sérias transformações. E essas transformações fizeram com que alguns países que antigamente eram produtores, eles sofressem com a agricultura. Então foi a mecanização, foi o desenvolvimento de novas técnicas para suprir necessidades. Aí teve pesquisas de sementes, fertilização do solo com número de nutrientes, com melhor nutrientes, utilização de agrotóxicos para deixar as plantas mais resistentes a algumas pragas e a mecanização no campo, para que aumentasse a produtividade naquele período. A Índia, ela tem um mercado marcado por polêmicas, pois a expansão agrícola da Índia ela é confrontada com a agricultura tradicional. Por quê? A expansão agrícola ela é ligada às multinacionais e ela é ligada às grandes empresas. Então precisam de uma área muito grande para se desenvolver, para ter um lucro maior. Já a agricultura tradicional é aquela agricultura da propriedade pequena, da familiar, onde o mercado da agricultura indiano está nesse confronto entre o moderno e o tradicional. E lembrando que no mercado internacional, essa expansão agrícola das grandes multinacionais, eles têm uma fatia muito grande no mercado de sementes, produtos e pesquisas, inovação. E a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela traz um índice dizendo que ainda, mesmo com toda a produtividade de alimentação, de produção de alimentos, no mundo ainda não temos alimento para todo mundo. Falta comida, falta alimento na mesa de muitas pessoas. Mesmo com o uso da tecnologia, mesmo com as grandes multinacionais, o alimento não chega para todo mundo no mesmo tempo
e não chega para todo mundo com a mesma qualidade. E esse é o símbolo da FAO, que é a Fiat Panis, que é o lema que diz que há Japão para todos, que há Japão para todo mundo. E com o símbolozinho do trigo. Então, essa foi a nossa aula e nós falamos sobre a agricultura moderna, falamos sobre a agricultura multifuncional, falamos sobre a agricultura em Israel, no Japão e na Índia, e a grande discussão. Nós temos que incentivar o pequeno agricultor, porque muitas vezes o grande ele já tem muito lucro. Mas nós temos que ajudar o pequeno para ele se manter, porque muitas vezes o que chega no mercado da nossa casa, o que chega na venda próxima da nossa casa, é do pequeno, não é do grande. Então, temos que ter um espaço para todos, tanto para o pequeno como para o grande.